Saudações! Seja bem-vindo a mais uma aula do estudo aprofundado da doutrina espírita. Estudo aprofundado da doutrina espírita. Livro 1, Cristianismo e Espiritismo. Módulo 2, O Cristianismo. Roteiro 25, a Reforma Protestante. E nesta aula vamos conversar sobre a Reforma Protestante, entender como o movimento teve início e como ele se consolidou. Tópico 1. O contexto histórico. A Idade Média, em contraste com outros períodos da história, foi caracterizada por uma cultura religiosa que influenciava e impregnava todas as atividades sociais. A política, a economia, as artes e a filosofia eram de competência direta da Igreja. O papado era, ao mesmo tempo, uma potência religiosa e política. Grande parte da vida econômica estava organizada ao redor das igrejas paroquiais e dominada por elas. As artes eram, por definição, religiosas. A pintura e a arquitetura refletiam a preocupação pelo transcendente, não havendo evidência mais clara disso que o impulso vertical das catedrais. Mesmo o redescobrimento e a aceitação de Aristóteles não alteraram o quadro geral. Por isso, não é estranho que a civilização europeia fosse caracterizada como o corpus cristiano. Na obra Caminho da Luz, Emmanuel esclarece que o Renascimento, fase da Idade Medieval caracterizada exatamente pela arte muito voltada para a religiosidade, Emmanuel aponta que muitos dos espíritos que viveram na Grécia Antiga reencarnaram naquela fase justamente para trazer ali a sua contribuição para que o homem se voltasse mais para Deus, para que o homem sentisse mais a presença de Deus através da arte, seja a arte expressada nas pinturas, esculturas, arquitetura e na literatura. A história destaca grandes mudanças nesse período. O século XV e o começo do século XVI em Roma foram a idade do humanismo, uma grande era de renovado aprendizado clássico, de redescobrimento dos princípios da arte clássica, de florescimento da criatividade na pintura, na escultura e na arquitetura, e de um prazer pela vida e pela beleza que se apresentava não só uma sublime extravagância, mas um novo sentido da glória da criação. Tratava-se, em grande medida, de uma visão religiosa. Para compreendê-la, precisamos levar em conta o primeiro e, de certo modo, mais atraente dos papas humanistas, Nicolau V. O movimento conciliar vinha perdendo a força à medida que os monarcas europeus faziam seus próprios e vantajosos arranjos com o papado, a fim de controlar as igrejas nacionais, e cessavam de apoiar as rebeliões eclesiásticas. No papado de Nicolau V, houve uma verdadeira transformação na capital do Império Romano, em Roma. Nicolau, ele fez uma transformação também de ordem física na cidade de Roma. Ele trouxe então a recuperação do controle papal da cidade e restaurou grandes obras que haviam naquele local, como o Castelo de Sant'Angelo e também o Palácio dos Senadores. Ele também foi o responsável por transformar o Vaticano na residência papal. Mas o mais significativo foi o esforço dele em reconstruir São Pedro. Para Nicolau V, a forma de você criar convicções sólidas e estáveis na mente das pessoas era fazer um apelo aos olhos. Para ele, a fé popular que estivesse baseada em doutrinas seria fraca, seria vacilante. A autoridade, então, da Igreja Católica deveria estar estampada através de construções majestosas. Dessa forma, a própria obra seria uma forma de impor e de convencer a todas as pessoas que vissem as obras colossais da Igreja Católica de serem convencidas de que aquela era a grande religião que deveria ser obedecida, que deveria ser seguida. Esse esforço, então, da Igreja Católica, através ali do papado,
de angariar ali poder, ele foi sendo observado pelo plano espiritual. E, como Emmanuel relata em A Caminho da Luz, houve então um movimento no plano espiritual para conter esse desvario da igreja em conquistar poder, em se tornar ali não um objeto de amparo, acolhimento, de socorro, e sim um instrumento de subjugação. E a forma que isso foi auxiliada pelo plano foi justamente o envio de espíritos que iriam reformar esse pensamento religioso, iriam restaurar aquilo que havia sido destruído pela ganância e pelo poder. E é assim que no século XVI aparecem as figuras no plano material de Lutero, Calvino, Erasmo e tantos outros que fizeram a reforma da Igreja. Tópico 2. A Reforma Protestante. No século XVI, uma grande revolução eclesiástica ocorreu na Europa Ocidental, levando a mudanças consideráveis na esfera religiosa, que durante todo o período medieval estivera sob o domínio da Igreja Católica. Essa revolução nas mentalidades teve tanto causas políticas como religiosas. Muitos monarcas estavam insatisfeitos com o enorme poder que o Papa exercia no mundo, ao mesmo tempo que muitos teólogos criticavam a doutrina e as práticas da Igreja, sua atitude para com a fé e seu feitio organizacional. Ideias e razões distintas deram origem a diversas comunidades eclesiais novas. Na Inglaterra, o rei Henrique VIII rompeu com o Papa, porque este se negou a lhe dar permissão para que se divorciasse. O rei se tornou então chefe da Igreja da Inglaterra, a Igreja Anglicana. Não houve cisma, mas a Igreja da Inglaterra, aos poucos, foi adotando várias ideias da reforma. Hoje, o anglicanismo é uma igreja que engloba diferentes tendências e até mesmo seitas. Foi um monge alemão, Martinho Lutero, o maior responsável por esse conflito teológico. Ele deu forte destaque à fé e à palavra, a Bíblia, como elementos mais significativos. Diversos príncipes, eleitores nobres, governantes alemães, insatisfeitos com o poder do Papa, apoiaram Lutero e transformaram as igrejas de seus próprios domínios em igrejas estatais, partindo do princípio de que a religião do eleitor também era a de seus súditos. Os reformadores suíços Calvino e Zwinglio defendiam um rompimento mais radical com o catolicismo. Davam menos valor ao batismo e à Eucaristia do que os católicos e os luteranos, mas julgavam vital mexer na organização da Igreja. Queriam seguir aquilo que consideravam os preceitos do Novo Testamento. A Igreja é dirigida por representantes eleitos que, juntamente com os ministros, constituem a Assembleia Geral. Esta é conhecida como presbitério. Correção, retomando de esta. Esta é conhecida como presbitério, da palavra grega que significa Conselho dos Anciãos. E por isso a Igreja Reformada é chamada presbiteriana. Essa igreja logo se tornou a principal seita protestante em países cujos soberanos não instituíram o cristianismo como religião do Estado, por exemplo, a Holanda, Suíça e Escócia. Emmanuel, na obra A Caminho da Luz, ele esclarece que a reforma e os movimentos que lhe seguiram vieram ao mundo com a missão especial de renovar a letra dos evangelhos, que foi enterrada até então nos arquivos da intolerância religiosa do clero, nos seminários e nos conventos católicos. E com isso, após essa tarefa, seria possível que o Consolador prometido, o Espiritismo, ele comparecesse na Terra para ensinar aos homens o Espírito Divino de todas as lições de Jesus. A Reforma Protestante provocou profundos e irreversíveis impactos na Igreja Católica. Naquela época, segundo relata Emmanuel, era Papa a figura de Leão X. E esse Papa ele tinha uma vida muito mundana. E essa vida mundana, o estilo de vida dele, desagradava aqueles que verdadeiramente eram religiosos,
que eram pessoas voltadas para Deus. Esse Papa, ele criou em 1518 o chamado Livro das Taxas da Sagrada Chancelaria e da Sagrada Penitenciaria Apostólica. E ali seria estipulado um preço para a absolvição de todos os pecados. Então as pessoas cometiam crimes, adultérios e conseguiam, pagando determinados valores, as indulgências, receber o perdão de seus pecados. Esses rebaixamentos, então, essas situações degradantes, fizeram com que as pregações de Lutero e de seus companheiros ganhassem eco, fossem propagadas com mais rapidez e mais facilidade. Diga-se de passagem que nem mesmo as perseguições que a Igreja Católica disparou contra esses reformistas foi suficiente para paralisar a difusão da Reforma Protestante. O protestantismo foi um movimento que surgiu no século XVI para conter os abusos do clero católico, sobretudo em relação às indulgências. É importante que se diga que, embora os reformistas rompessem com a Igreja, eles não tinham o pensamento de estar criando uma nova Igreja. Eles sustentavam a necessidade de recolocar a Igreja cristã nas suas verdadeiras bases. E eles eram motivados exatamente pelos abusos e pelas distorções da vida eclesiástica que se mostraram presentes no período medieval. Eles foram percebendo que as interpretações que eles davam do Evangelho eram completamente diferentes daquelas que eram propagadas pela Igreja Católica. E embora os seus esforços para renovar a Igreja Católica, eles perceberam que não tinha outra alternativa a não ser criar uma outra instituição religiosa que fosse independente da Igreja Católica. É preciso, então, que nós compreendamos a Reforma Protestante primeiro como um movimento de restauração da Igreja Católica e apenas no segundo momento a criação de outras instituições religiosas que não tinham relação com a Igreja Católica. Outros fatos históricos foram decisivos para a ocorrência da Reforma Protestante. A derrocada do feudalismo e o surgimento de classes médias ocupadas com o comércio e a indústria criaram um novo setor na sociedade, independente da influência direta da Igreja. A imprensa foi inventada em meados do século XV e na última década do mesmo século, Colombo descobria o Novo Mundo, nos mesmos dias em que Magalhães circunnavegava o globo, de 1519 a 1522. Pequenos povoados se convertiam em centros urbanos, onde os homens já não dependiam da agricultura para sua sobrevivência. Embora a Igreja ainda fosse poder dominador, muitas forças novas, além do trabalho dos reformadores, estavam operando para derrocar seu domínio sobre os homens. Os reformadores protestantes. 1.1 Martinho Lutero. Fundador da Igreja Luterana, nasceu em Esbjerg, a 10 de novembro de 1483, na Turíngia, desencarnando em 1546. Seus pais, Hans Luther e Margaret Ziegler, eram gente modesta do campo, embora livres, vindo de Morra, na Turíngia. Lutero nunca se envergonhou de seus antecedentes sociais, ao contrário, falava com orgulho de seus ancestrais camponeses, gente sólida, física e moralmente, algo rude, de uma religiosidade firme, mas não especulativa. Por ser de família católica, assim que nasceu foi batizado na igreja chamada Peter Paulkirk, Igreja de São Pedro e São Paulo. Até os 13 anos, Martinho Lutero viveu com sua família em Mansfeld, e ali iniciou seus estudos, ainda bem jovem. Ele tinha uma vida com disciplina bem rigorosa e mais até do que o próprio currículo que ele estudava na sua escola. Com 14 anos, ele foi enviado para Magdeburg e ali esgotou também o ciclo de estudo que era possível naquela cidade. O pai de Martinho Lutero tinha a pretensão de fazer dele um sábio, um homem culto. Então, em razão das dificuldades financeiras, muitas vezes ele batia de porta em porta,
buscando a companhia de colegas ali para oferir algum dinheiro ou pão. E então ele conseguiu retornar para casa. E tempos depois, ele, Lutero, se matriculou na chamada Escola de São Jorge, e onde ali ele prosseguiu os seus estudos. Concluídos os estudos e devido à inteligência que Lutero revelava, foi encaminhado à universidade. De Eisenach, Lutero foi enviado à Universidade de Erfurt. A faculdade era das mais importantes e bem reputadas da Alemanha. Estudava sem parar e só deixava as salas de aula para dirigir-se à biblioteca. Leu os clássicos, meditou e absorveu tudo quanto podia reter sua memória fabulosa. Ao cabo de um ano, em 1502, recebeu o primeiro grau acadêmico, o bacharelado em filosofia. Tinha apenas 19 anos. Era, no entanto, um espírito inquieto e especulativo, que buscava a companhia de homens sérios e instruídos, dos quais pudesse absorver sempre algum conhecimento. No terceiro ano de sua vida acadêmica, o jovem Martim descobriu uma velha Bíblia latina na biblioteca. O livro foi uma revelação e um impacto emocional. Lutero havia chegado, afinal, aos textos em torno dos quais toda a sua vida haveria de girar. Só então descobriu que apenas trechos diminutos e escassos eram mencionados nos púlpitos e nas cátedras, enquanto um verdadeiro manancial de ensinamentos e de história permanecia ignorado. Decidiu que haveria de ser sua própria Bíblia para estudo e meditação. Concluídos os estudos teológicos, Lutero torna-se padre, mas não exerce o ofício. Em 2 de maio de 1507, Lutero foi ordenado sacerdote da Igreja Católica Apostólica Romana, na Ordem dos Agostinianos. A primeira missa foi um momento de ternura e emoção. No entanto, suas dúvidas estavam longe de serem resolvidas. O próprio ritual da missa deixa-o atônito ante a facilidade que raia pelo desrespeito com que Deus Todo-Poderoso é tratado pelos sacerdotes, que recitam palavras cujo sentido parecem ignorar. A mente inquiridora de Lutero não conseguia aceitar a forma como o catolicismo era praticado. No auge dessa crise espiritual, que ameaçava precipitá-lo no desespero total, surge o homem que lhe estenderia as mãos generosas, Johannes von Staupitz. Ele presidiu a todas as novidades, a todos os primeiros combates da Reforma. Ele buscou Lutero na sua cela, conduziu passo a passo no conhecimento do Evangelho, abriu sua alma à verdade. Armou-a para a luta, inspirou-lhe um espírito de resistência, contribuiu para fazer dele o homem dessa grande revolução. É importante destacar que a noção de purgatório defendida pela Igreja Católica somente foi admitida no ano de 593. 1.2 João Calvino. Jurista e teólogo, um dos maiores vultos da Reforma, nasceu em Noyon, França, em 10 de julho de 1509 e morreu em Genebra, em 27 de maio de 1564. Tendo ingressado na Universidade de Paris, estudou latim, filosofia e dialética, formando-se em direito. Homem culto, portador de profundo sentimento moral, autor de livros, Calvino vivia cercado de humanistas e de reformadores em Paris. A conversão de Calvino foi rápida e se pode atribuir a 3 causas: o estudo das Escrituras, a influência de amigos e os bons exemplos que muitos membros da Reforma deram quando perseguidos. Por defender sua ideia, fugiu para Basileia, na Suíça, onde escreveu sua grande obra sobre a Reforma, Os Estatutos da Religião Cristã, obra que representa uma espécie de enciclopédia teológica. Passando a viver em Genebra, dedicou-se ao trabalho de explicar as Escrituras, reformar o cerimonial do casamento e de utilizar mais os salmos nas prédicas. Durante os reformadores do século XVI, inclusive Lutero, foi Calvino quem mais se destacou como argumentador e conhecedor da Bíblia. As ideias de Calvino fizeram surgir uma reforma na reforma, denominada presbiterianismo. 1.3 John Knox. É conhecido como reformador da Escócia. Nascido em Honiton, em 1505, cursou universidade em Glasgow. Em 1540, foi ordenado padre. Tomou contato com a Reforma em finais de 1545.
Um instrumento imediato da sua conversão foi provavelmente o erudito reformador George Wishart. Knox seguia-o incansavelmente, levando consigo, segundo dizem, uma espada que ele estaria disposto a usar para defender Wishart. John Knox morreu em 1570 em Edimburgo. 1.4. John Wycliffe, ou Wycliffe. Nasceu em Whipshall, Yorkshire, possivelmente em 1328, e morreu em 31 de dezembro de 1384, perto de Leicester. Foi um teólogo inglês considerado o precursor da Reforma Protestante no século XIV. Ele iniciou a primeira tradução da Bíblia para o inglês numa edição completa. A Bíblia tinha sido traduzida para o inglês anteriormente, mas por partes. Jan Hus, ou Hus. O famoso reformador da Boêmia, República Tcheca, nasceu em Husinec, a 75 quilômetros de Praga, possivelmente a 6 de julho de 1369. Atraído pela profissão clerical, estudou em Praga. Nos seus escritos, usava frequentemente citações de Wycliffe. Em 1393, fez o bacharelato em letras. Em 1394, tornou-se bacharel em teologia. E em 1396, tornou-se mestre em teologia. Ordenou-se padre em 1400 e no ano seguinte foi nomeado reitor da Faculdade de Filosofia de Praga. Exercia também o ofício de pregador na igreja de Belém, em Praga, proferindo sermões em língua tcheca, contrariamente ao usual, em latim. Foi queimado vivo em Constança, a 6 de junho de 1415. Item 2. As igrejas protestantes. 2.1. Igreja luterana. Hoje, na Alemanha, a igreja luterana é a mais importante ao lado do catolicismo romano. É apenas nos países escandinavos que predomina o luteranismo, mais de 90% da população. Os principais princípios do luteranismo são os seguintes. A igreja é a Assembleia dos Santos, na qual o evangelho é considerado de maneira pura e os sacramentos do batismo administrados de maneira correta. A Igreja do Cristo é invisível e pode facilmente aceitar pessoas de várias igrejas. O ministro luterano não ocupa posição especial em relação à sua congregação, porque, mediante a fé e o batismo, cada cristão se torna seu próprio sacerdote. Algumas igrejas luteranas da Alemanha, Suécia, Noruega, Dinamarca, entre outras, aceitam pastores do sexo feminino. Todas as igrejas luteranas são estatais, ou seja, a nomeação de seus funcionários é feita pelo governo. Os fundamentos religiosos derivam apenas da Bíblia, a palavra de Deus. As pessoas só podem justificar-se perante Deus somente pela sua fé em Cristo. O princípio sola fide. Existem 2 sacramentos na Igreja Luterana: o batismo, que conduz o indivíduo à comunhão com Deus, e a Eucaristia. O corpo e o sangue do Cristo estão presentes na Eucaristia, mas os elementos da Eucaristia são apenas pão e vinho. A vida é um dom de Deus, mas a vida é também um dever, isto é, valoriza-se a vida pelo trabalho e pela atividade social. 2.2. Igreja Metodista. Trata-se de uma igreja oriunda do movimento moderno dos princípios da Reforma, denominado de reavivamento e de conversão individual, surgidos a partir do século XVII. Os cultos e as reuniões caracterizam-se por uma maior liberdade, isto é, não existe uma liturgia fixa, e o interior da igreja e as vestes sacerdotais são simplificadas. A Igreja Metodista foi fundada pelo pastor anglicano John Wesley, que viveu de 1703 a 1791. É um movimento religioso democrático e forte na Inglaterra, nos Estados Unidos, Canadá e Austrália. Na Igreja Metodista, existe uma organização sacerdotal que é formada por padres e bispos, e ela é definida e eleita pela congregação. A Bíblia, ela tem uma importância fundamental, assim como o credo apostólico e os 35 artigos religiosos que foram elaborados por John Wesley. Eles compõem, todos juntos, o credo doutrinário da Igreja Metodista. O artigo de fé dessa igreja é o fato de que Jesus morreu por todos os homens
e que Deus oferece salvação a qualquer pessoa que aceitar. Os metodistas eles dão ênfase à chamada consciência da graça, que vem a ser a capacidade da pessoa de perceber a salvação através de uma experiência espiritual. Já a santificação ela é destacada na Igreja Metodista e ela acontece através do batismo e da conversão. A Igreja Metodista ensina que as pessoas elas devem crescer em amor e em justiça para conseguir amar a Deus e ao próximo. E ainda revela uma tendência puritana ao impor aos adeptos uma vida disciplinada com rejeição dos prazeres mundanos. Não se pode negar que a Igreja Metodista faz um importantíssimo papel social, tanto com orfanatos, asilos, auxílios a alcoólatras, a drogados. Isso é relevante também, o aspecto da caridade na Igreja Metodista. E tem como livro fundamental a Bíblia. 2.3. A Igreja Batista. Trata-se de um movimento radical da Reforma, originário dos anabatistas, que era o grupo de religiosos protestantes que surgiu no século XVI durante a Reforma. Diziam que o batismo na infância não era válido, por isso rebatizavam os crentes que se juntavam a eles. Existem várias seitas batistas difundidas na Inglaterra e nos Estados Unidos, em especial entre os negros americanos. Formam congregações independentes com pastores empregados pelos membros da congregação. A Bíblia é interpretada literalmente. 2.4. Igreja Pentecostal. Surgiu pela primeira vez nos Estados Unidos no século XIX, a partir de derivações das igrejas metodistas e batistas. O movimento pentecostal se difundiu pela Europa, mas é um movimento forte no Brasil, Chile e em vários países da América Latina. A organização religiosa é rígida, no estilo militar. Os pentecostais utilizam como princípios religiosos a Bíblia e o credo pentecostal, formado de artigos de guerra. O primeiro passo para a pessoa ser salva é a conversão. O segundo é o batismo, de pessoas adultas pela água, com a imersão total na água. E o último passo definitivo e mais importante é o batismo feito pelo Espírito Santo, que acontece apenas com a manifestação de um ou mais dons do Espírito, tal como aconteceu com os apóstolos em Pentecostes, relatado em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. 2.5. Igreja Adventista ou Adventista do Sétimo Dia. Foi fundada nos Estados Unidos pelo ex-sacerdote batista William Miller. De 1782 a 1849 foi o tempo de vida de William Miller. O nome adventista está relacionado à crença na segunda vinda ou advento de Jesus. O movimento difundiu-se pela Europa e há missionários em várias partes do mundo. A base da igreja está na congregação. Ela elege representantes, que são os delegados, para conferências distritais, regionais e mundiais. A Bíblia e o livro de Ellen White, Passos até o Cristo, constituem a fundamentação doutrinária dessa igreja. Os adventistas eles valorizam o chamado dom da profecia. Através dele, as pessoas podem prever o futuro. Eles preocupam-se em provar que as profecias bíblicas aconteceram e que a nossa época está prevista nas Escrituras. Eles acreditam que estamos vivendo os últimos dias do julgamento final, antes do advento do Cristo. Eles também condenam as bebidas alcoólicas, o tabaco, o chá, o café, e eles indicam o vegetarianismo como alimentação. Existem outros movimentos protestantes considerados por alguns estudiosos como igrejas paralelas à Reforma. Testemunhas de Jeová, cujo nome vem de Isaías 43:10, difundem a sua fé de porta em porta, fazendo circular a Bíblia e suas revistas. Acreditam que o reino de Deus é um governo do Cristo e de 114 mil indivíduos escolhidos. B. Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ou Mormons, fundada pelo americano Joseph Smith, que viveu de 1805 a 1844, que supostamente teria recebido uma revelação de Jesus por intermédio do anjo Moroni, cuja doutrina consta do livro de Mormons. Os movimentos religiosos da Reforma
fazem parte do Conselho Mundial de Igrejas, fundado em Amsterdã, na Holanda, em 1948. Trata-se de uma comunidade que reconhece Jesus Cristo como Deus e Salvador, de acordo com a interpretação que fazem da Bíblia e das Escrituras Sagradas. Devemos analisar a Reforma Protestante com uma atitude de respeito pelo importante trabalho que os reformadores desempenharam, ainda que possamos perceber alguns desvios, algumas deturpações nessa apresentação da Reforma, nessa empreitada que a Reforma fez de transformar a Igreja Católica e, em segundo momento, de instaurar novas igrejas. Esse era o conteúdo que tínhamos para essa aula. Muito obrigado por ter acompanhado. Peço que curta, comente, compartilhe, para que outras pessoas possam também conhecer o nosso estudo aprofundado da doutrina espírita. Muita paz e muita luz.